Terceiro e último vídeo sobre os anjos caídos. A Bíblia não fornece uma descrição detalhada da aparência dos anjos caídos, também conhecido como demônios ou espíritos malignos. No entanto, há alguns pontos relevantes. Luz e beleza. Antes de sua queda, os anjos caídos eram anjos celestiais, criados por Deus, portanto, eles possuíam uma beleza e esplendor divino. Alguns versículos sugerem que Lúcifer, ou a estrela da manhã, um dos anjos caídos mais conhecido, era belo antes de sua rebelião. Isaías capítulo 14, versos 12 e 15. Queda do céu. Após sua rebelião contra Deus, Lúcifer é frequentemente imaginado como caído do céu em desgraça. Transformação em serpente. A Bíblia faz conexão entre Lúcifer e a serpente que tentou Adão e Eva, sugerindo que ele assumiu a forma de uma serpente para enganá-los. Função dos anjos. Anjos. Segundo a Bíblia, os anjos têm diversas funções, como mensageiro, protetores, executores da vontade de Deus. Podemos constatar essa função através da ação do anjo Gabriel, arcanjo Gabriel, único anjo identificado com o nome da Bíblia anunciado pela Maria, que seria agraciada por Deus, o nascimento de Jesus. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre à presença de Deus, fui enviado para transmitir a vocês essas boas novas. Lucas capítulo 1, verso 19. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, graciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com as palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o arcanjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Lucas capítulo 1, verso 28 e 30. Em diversos momentos, anjos aparecem para realizar algum sinal ou obra, como no resgate de Ló, Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. Gênesis capítulo 19, verso 1. Ou aparece para entregar uma mensagem, como no túmulo vazio de Jesus Cristo. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, os dois homens, com roupas que brilhavam como o sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Lucas capítulo 24, verso 4 e 6. Dessa forma, mostra-se que os anjos são servos de Deus, enviados para situações especiais, conforme dito em Hebreus. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, verso 24. A Bíblia também nos diz que os anjos que Deus colocou como guardiões, como no jardim do Éden, após expulsar Adão e Eva. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim de Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis capítulo 3, verso 24. Arcanjos. Arcanjo é o título que denota autoridade. Um arcanjo é um anjo principal que ocupa a posição mais alta entre os anjos. A Bíblia não nos oferece uma descrição física dos arcanjos, apenas nos diz que são anjos com autoridade de uma voz poderosa. Na verdade, o único anjo mencionado pela Bíblia é o arcanjo Miguel, o que implica que ele é o líder dos anjos. Mas tem também o arcanjo Gabriel e Rafael. Encontramos uma passagem interessante e um tanto confusa na epístola do apóstolo Judas. Vemos que o arcanjo Miguel é o diabo lutando pelo corpo de Moisés após sua morte, um evento não mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia. O importante é destacar que Miguel, mesmo sendo o principal entre os anjos, não enfrentou o diabo pelas próprias forças ou confiando em si mesmo. Ele fez isso no poder da autoridade do Senhor. Isso confirma o senhorio de Cristo sobre todos os seres angelicais, incluindo aqueles de posição mais elevada. Outra passagem
em que Miguel é mencionado como líder dos anjos é no capítulo 12 do Apocalipse. Ali está profetizada a grande batalha que acontecerá no céu no fim dos tempos. Miguel liderará o grupo de anjos na batalha contra o diabo e seus anjos, e eles serão derrotados pelo arcanjo. Uma passagem que parece fortalecer a ideia de que os arcanjos são seres com um nível de autoridade muito elevado é a que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Nesse versículo que também fala no fim dos tempos, vemos que Jesus retornará com uma voz de comando e autoridade, a voz de um arcanjo. O versículo não diz que Jesus é um arcanjo, mas que a sua voz, tal como a de um arcanjo, tem autoridade. Jesus dará ordens, liderará e a vontade de Deus será cumprida. Querubins, anjos querubins, outro grupo de seres espirituais mencionados na Bíblia são os querubins. A Bíblia nos dá a descrição mais detalhadas sobre eles. Sabemos que nas extremidades da arca do testemunho do tabernáculo, Êxodo capítulo 25, versos 19 e 20, aparece a imagem dos querubins, como eu já falei lá em cima. Por isso podemos entender que o povo de Israel conhecia a sua aparência. Existem vários versículos, Ezequiel capítulo 10, que nos dão uma descrição bastante dos querubins, como especifiquei já lá em cima um pouco. Eles têm uma aparência impressionante, são belos, com asas, 4 faces e cheio de olhos. No versículo 14, Ezequiel 10 diz: cada um dos querubins tinha 4 rostos. O rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão, o quarto de uma águia. O versículo 21 completa dizendo que cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Outro fato sobre os querubins é que antes de se tornar orgulhosos e se rebelar contra Deus, Satanás era o lindo querubim protetor. Serafins. A Bíblia menciona serafins apenas uma vez, na visão descrita por Isaías, no capítulo 6 do livro que leva o seu nome. Ali somos descritos também, tanto na sua aparência física quanto na sua função de adoração contínua diante de Deus. Os serafins aparecem ter vozes poderosas que causam arrepio. Eles usam suas vozes para adorar e proclamar a santidade do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Outra de suas funções é transmitir aos humanos uma mensagem de Deus. Em Isaías capítulo 6 vemos que um dos serafins se aproximou de Isaías, tocou e falou com ele. Quanto à aparência física do serafim, possui 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Anjos caídos. A Bíblia cita sobre os anjos caídos que desobedeceram a Deus e foram expulsos da sua presença. Esses mais conhecidos como demônios, sendo Lúcifer o líder entre eles. Em geral, a Bíblia não cita o nome dos anjos caídos e suas aparências. Em Judas capítulo 1, verso 6, apenas diz que esses anjos caídos serão aprisionados e condenados no juízo final. Os 4 seres viventes. Os 2 capítulos da Bíblia, nos quais a visão não são contadas, descreve 4 seres vivos muito brilhantes de uma aparência angelical impressionante. Os textos são encontrados em Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 4. Lá não é dada a descrição bastante detalhada desses 4 seres. As próprias descrições físicas variam de 2 textos, porém podemos entender que são 4 seres de aparência imponente que estão ao redor do trono de Deus, oferecendo adoração constante. Ezequiel descreve esses seres como tendo 4 rostos: o rosto de homem, um de leão, um de novilho e um de águia, e também 4 asas. Ezequiel capítulo 1, verso 4 e 25. Já em Apocalipse é detalhada que cada ser tinha um rosto. O primeiro dos seres viventes era semelhante ao leão, a segunda ao touro, o terceiro tinha o rosto de homem, a quarta era como uma águia voando, cada um deles tinha 6 asas, estavam cobertos de olhos acima dessas asas. Apocalipse capítulo 4, versos 6 e 8. Versículos sobre os anjos.
arcanjos, querubins, serafins e anjos caídos. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam serem viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro. Ele reluziu como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Ezequiel capítulo 1, verso 9. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha 2 asas. E se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, as 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente, para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado para outro, os seres viventes, e do fogo saiu relâmpagos e faíscas. Ezequiel capítulo 1, verso 10 e 13. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado, e cada um deles tinha, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e sua estrutura. Reluziu como brilho. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, estavam cheios de olhos ao redor. Ezequiel capítulo 1, verso 15 e 18. Jesus respondeu: os filhos desta era caso se dão dados em casamentos, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Lucas capítulo 20, versos 34 e 36. Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetiu sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, versos 6 e 8. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Judas capítulo 1, verso 6. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação e injúria contra ele, mas disse: o Senhor repreenda. Judas capítulo 1, verso 9. Mas o príncipe do reino das Persas me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis das Pérsias. Daniel capítulo 10, verso 13. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Seguindo agora, vamos seguir. Por que precisamos de renovação espiritual? Considerando as seguintes palavras de Abacuque, o que estão no capítulo 3, verso 2: aviva, ó Senhor, a tua obra,
no meio dos anos, precisamos orar ao Senhor pedindo-lhe que faça descer sobre nós um genuíno avivamento, que em suas orações você sempre possa dizer: aviva ao Senhor a minha vida no meio dos anos. Se você pode dizer isso, se realmente deseja ser um crente espiritual avivado, então clame ao Senhor com sua fé, pedindo a Ele que acenda a chama do Espírito Santo em seu coração. A renovação é uma necessidade de todo cristão que deseja manter-se de pé diante de Deus. Todos nós precisamos de avivamento. Desde o pastor, presidente até o membro, todos precisamos de renovação espiritual, porque nós precisamos ser espiritualmente despertados em nossa trajetória da vida cristã, porque Deus quer a nossa constante renovação. Ao comprarmos alguns eletrodomésticos como máquina de lavar, fogão, geladeira, recebemos além da nota fiscal também o manual do fabricante. Seu bem de consumo que possuímos é um carro, precisamos trocar o filtro de ar, o óleo do motor, cada 5.000 quilômetros rodados e cada 15.000 a coreia do motor. Temos obrigação de fazer esses reparos periódicos para que a máquina continue funcionando perfeitamente. Espiritualmente também precisamos de reparo, precisamos aparar as arestas de nosso relacionamento com Deus, para tapar as frestas em diversas áreas do nosso viver. Saber por quê? Para que não estejamos vulneráveis às investidas do diabo de nossas almas e não cedamos a nossa natureza carnal. Se não fizermos periodicamente os devidos reparos em nossa vida espiritual, em nosso relacionamento com Deus, enfraqueceremos na nossa fé e abriremos mãos a nossas qualidades cristãs para dar lugar a paixões infames e acabaremos dominados por aquilo que a Bíblia chama de concupiscência da carne, natureza humana e pecaminosa. Quando não buscamos a renovação espiritual, nos tornamos sujeitos a ser levados pelo sistema mundano, governado e dirigido pelo diabo. Ele começa a exercer um fascínio sobre nós que outrora não existia. A conclusão é que possamos nos comparar com as pessoas sem compromisso com Deus e almejarmos nos tornar iguais a elas, imitando seus hábitos e estilo de vida. Algumas pessoas ficam deslumbradas ao se depararem com pessoas ricas e famosas, dizem: aquela pessoa tem um nível de vida melhor do que o meu, é provável que seja mais feliz do que eu. Se não apararmos as arestas, seremos dominados pelo desejo de imitar hábitos incrédulos, passaremos a usar as mesmas coisas que eles usam e a imitar os seus hábitos. As obras da carne deviam estar mortas com a prostituição, a impureza, a paixão desgovernada, a vil concupiscência, a avareza renasce dentro de nós. Os desejos carnais que deveriam ser dominados e passam a nos dominar. Faça reparo periódico na sua vida espiritual. Não se deixe influenciar pelos desejos carnais. Não se deixe Satanás entrar em seu coração, desestabilizar sua fé. Se você quer manter-se fiel, então reforce a área vulnerável da sua vida e busque a renovação em Cristo Jesus. Amém. A renovação tem que ser diária para que mantemos a fé e renovados no perdão do amor de Deus. Jesus, Filho de Deus, nos fita com um olhar de amor, ternura, misericórdia, deixa-se arrebatar por esse amor. Ser homem novo, a mulher nova não é fácil. A renovação, a mudança, a transformação de cada um de nós exige uma caminhada, muito esforço, muita renúncia, muita humilhação. Ter um coração limpo, puro, santo exige luta diária, árdua e sofrida. Mas o que é ser uma pessoa nova, renovada? Ser renovado é ser tocado e transformado por Jesus Cristo, é deixar-se amar por Jesus e procurar viver uma vida de retidão, de firmeza, de oração, de adoração, como Deus quer que deseja.
Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Um coração puro e limpo não se conquista de um dia para outro. É no caminhar, é no dia a dia que essa purificação acontece por a obra de quem? Do Divino Espírito Santo que cura, liberta, limpa, restaura. Devemos clamar o Espírito Santo todo instante de nossas vidas, principalmente nos momentos difíceis, tenso de tentação. Quando clamamos com fé, o Espírito Santo se aproxima de nós. Paulo diz na sua carta ao Romano: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós nos gemidos inefáveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Paulo declara: não faço o bem que queira, mas o mal não quero. Romanos capítulo 7, verso 19. Paulo acerta e num momento de profunda oração declara: tão verdadeira da nossa condição humana, fazemos aquilo que não desejamos. Isso que a renovação, a palavra tão usada, precisa acontecer diariamente em nossas vidas. Essa força que nos renova e nos limpa da maldade e do pecado. A renovação só acontece em Jesus Cristo. Em Jesus tudo se renova, se regenera, se transforma. O coração misericordioso de Jesus bate o ardente amor por nós, com o forte desejo de curar, limpar, libertar do mal, da opressão, da doença, do pecado, da lamúria, da ira, do sentimento negativo e da perseguição. Nos braços de Jesus a renovação acontece e a verdadeira paz inunda nosso coração. Deus sabe dos seus pecados, das suas quedas, nada lhe escapa aos olhos. O Senhor sabe de suas quedas, prescuta as feridas do seu coração e lhe dá amor, porque só Deus é bom. Marcos capítulo 10, verso 18, disse Jesus: a sua misericórdia se estende de geração em geração. Lucas capítulo 1, verso 50. Disse a mãe de Jesus: quando você se reconcilia com Deus, você se renova, o Senhor o olha com os olhos do amor e não de condenação. Disse Jesus: quem dentre vós não tiver pecado, tire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio em pé. Ele levantou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno, vá, e agora em diante não peques mais. Jó capítulo 8, verso 11. Temos que nos renovar diariamente. Sim, nos renovar diariamente a vida espiritual. A disciplina de meditar, ouvindo, obedecendo a voz de Deus. Meditar a Bíblia. Nos dias agitados em que vivemos, é fácil se perder em meio aos ruídos e a pressa gerada pelo nosso inimigo. No entanto, existe uma disciplina espiritual poderosa que nos permite encontrar tranquilidade e ouvir a voz de Deus. A meditação, a leitura da Bíblia. No Salmo 1, versos 1 e 6, encontramos uma descrição de como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta à roda dos zombadores. Ele se encontra sua satisfação na lei do Senhor e medita nela dia e noite. A importância da meditação, da leitura da Bíblia na vida cristã e como podemos praticá-la para nos aproximarmos de Deus e sermos transformados pela sua voz. O que é a disciplina da meditação? Ao contrário das meditações orientais, que buscam esvaziar a mente, a meditação cristã tem como objetivo preencher a nossa mente com a palavra, a Bíblia, que vem diretamente de Deus. É um tipo de oração contemplativa que requer um coração rendido e disposto a ouvir e a obedecer a Deus, embora seja uma disciplina
simples, muitas vezes enfrentamos dificuldades para colocá-la em prática. Por que devemos meditar a palavra de Deus? A meditação da palavra de Deus nos permite encontrar crescimento espiritual e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. No Salmo capítulo 1, versos 2 e 3, descobrimos que aquele que medita a palavra de Deus, a Bíblia, é como a árvore plantada junto a águas correntes, dando fruto no tempo certo e não murchando suas folhas. Meditar a palavra de Deus nos ajuda a agradar a Deus e a alcançar o sucesso em todas as áreas da nossa vida. É através da leitura da Bíblia, a meditação que recebemos a orientação estratégica e o encorajamento para enfrentar os desafios e adversidades da vida. Como meditar a palavra requer prática e um coração disposto a ouvir a voz de Deus e a obedecer. Em um primeiro momento é importante eliminar distrações, separando o tempo a sós com Deus. Com o passar do tempo, isso vai se tornando cada vez mais natural, a ponto de você conseguir discernir a voz de Deus, inclusive no meio das tribulações. A meditação é necessária para ouvir a voz audível de Deus, lendo a Bíblia, mas sim a sensibilidade do Espírito Santo que habita entre nós, é a voz suave e sutil do Espírito que nos guia e fala conosco. Embora seja uma experiência pessoal, individual. Amados e amadas, Isaías capítulo 40, verso 31, o que significa renova espiritual? Há vários fatores que ocasionam o envelhecimento ou a decaída espiritual. O mais comum é a rotina da imaturidade e frieza e descaso, por fim, estagnação da vida cristã. Há cristãos que precisa dias de fé, acostumando-se sem o poder de testemunho, consagração, crescimento, situação, se não houver uma renovação. Quando falamos em renovação, estamos nos referindo ao ato de renovar, ou seja, o ato de fazer algo novo outra vez. Se o cristão é filho de Deus, você passa a desfrutar a natureza divina. O tempo não pode, de forma alguma, atingir a sua estrutura espiritual, pois a partir do instante em que nasce de novo, em que nasce das águas do Espírito Santo, o cristão não mais sofre influxo do tempo, e a exemplo de Deus, a sua vida espiritual passa a ser o eterno presente. Se, pois, o cristão desfruta de uma vida eterna desde o momento da sua conversão, temos que a vida espiritual é um eterno presente. Renovar significa tornar novo, recomeçar, refazer, reaver, retornar. Na renovação espiritual, o Espírito Santo restaura, revigora a obra que anteriormente havia iniciado na vida do crente. Salmo 103, verso 5. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa da benignidade e da misericórdia, quem te supre a todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja agradável e perfeita vontade de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras, e senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Colossenses capítulo 3, verso 10. E vos vestiste de novo,
que se renove para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Portanto, renovar espiritualmente vou citar vários exemplos de renovação espiritual. Retornar às experiências espirituais do passado. No início da fé cristã, o homem recebe do Senhor bênçãos extraordinárias que antes da conversão jamais poderia obter. Fortificação da fé em Cristo, a certeza da vida eterna, batismo no Espírito Santo, dons sobrenaturais, milagres, comunhão com Deus, santidade, vida cristã vitoriosa e tantas outras maravilhas que acompanham a salvação. O amoroso Pai tem o prazer de, no início da jornada da fé, encher o cristão da vida, graças e poder espiritual. Ele nos eleva muito além das experiências puramente humanas. Todavia, infelizmente, muitos esfriam na fé e perdem o contato com a fonte da graça. Há muitas pessoas da igreja que conhecem o estilo do culto e os hinos, lê a Bíblia ao menos uma vez por ano, são contínuos contribuintes financeiros, mas não conservam o seu amor pelo Senhor, nem o fervor de outrora, não aplicam o que ouve a palavra de Deus às suas vidas, então próxima da igreja, mais distante de Cristo, são os considerados crentes nominais. Só o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, pode revigorar aqueles que perderam a fé e a altitude das águias. Isaías capítulo 40, verso 28 e 31. Restabelecer as bênçãos perdidas. É difícil aceitar que o cristão possa perder algo que recebera de Deus. Alguém imagina que o Pai Celestial jamais retirará as bênçãos dos seus filhos, especialmente espirituais? O cristão que mantém uma contínua e perseverante comunhão com o Senhor certamente não perderá as bênçãos recebidas. O processo pelo qual o Espírito Santo veio habitar em seu interior, quando ocorreu a salvação, estabelece uma situação que não se altera com o decorrer do tempo. A pessoa entrou no reino de Deus, vive em novidade de vida, novidade esta que nunca deixa de existir. Daí porque Paulo tem dito que o homem interior se renova dia a dia, ou seja, apesar do decurso cronológico do tempo de vida material, em termos espirituais nada é afetado por causa de passagem do segundo, minutos, horas, dias, meses ou anos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 16. Porém, a Bíblia é categórica ao afirmar que, se não cuidarmos da nossa vida espiritual, poderemos sim perder as bênçãos advindas do Senhor. A palavra de Deus nos diz que podemos perder o amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4. A alegria da salvação, Salmos capítulo 51, verso 12. A fé, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. A firmeza de Deus, o poder e muitas outras coisas. É por isso que somos advertidos a guardar o que temos. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Graças a Deus que pela renovação espiritual o Senhor nos restaura completamente e torna a darmos as bênçãos perdidas. Salmo 51, verso 10. 3. Receber novas bênçãos. A conversão inclui grandes e ricas promessas de Deus para a vida cristã, os quais Ele cumpre fielmente. Na renovação espiritual, o Senhor nos dá as bênçãos prometidas que até então não tínhamos recebido. Isaías capítulo 45, verso 3, e nos anima a conquistarmos muito mais. Aquele que peca necessita de avivamento ou renovação espiritual, pois o pecado cria um obstáculo entre o homem e Deus, impedindo que venhamos a ter o eterno presente de comunhão com o Senhor. Enquanto estivermos no mundo, o pecado é um risco sempre presente, pois ainda não fomos libertos do corpo do pecado, algo que somente ocorrerá quando passarmos para a eternidade, ou então
se estiver vivos no dia do arrebatamento, formos transformados. Na Bíblia foram registrados grandes avivamentos em que um grande número de pessoas voltou-se para Deus e desistiu do seu modo pecaminoso de viver. Os avivamentos foram liderados por alguém que reconheceu a crise espiritual da nação, superou o medo e tornou a vontade de Deus conhecida às pessoas. A renovação deve ser diária, como já citei lá em cima. A renovação enseja a operação do Espírito Santo. A renovação mantém o cristão afastado do mundo. A renovação aprofunda o cristão na palavra de Deus, a Bíblia. Quando somos renovados, nosso espírito é impedido pela verdade eterna da palavra. Jó, capítulo 6, verso 63. E nossa fé cresce abundantemente. Romanos, capítulo 10, verso 17. A renovação dá poder ao cristão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías, capítulo 40, verso 31. No dia do Pentecostes, todos os cristãos foram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 4. Não obstante, pouco tempo depois foram cheios novamente do mesmo poder e pelo mesmo Espírito Santo. Atos, capítulo 4, verso 31 e 30, verso 30 e 31. A renovação forma o cristão sensível à direção do Espírito. Quando somos renovados, ficamos bem atentos à voz do Espírito para sermos conduzidos e instruídos por Ele. Atos capítulo 16, versos 6 e 7. Se o Espírito Santo conhece todas as coisas em seus pormenores, pode nos guiar com precisão. Só um cristão renovado tem sensibilidade espiritual para ouvir e obedecer à voz do Senhor. Esse é o caminho, andai nele. Isaías capítulo 30, verso 21. Quem permanece renovado não perde o ânimo. Muitas vezes as lutas e tribulações nos fazem diminuir o passo, reduzir o ritmo das nossas corridas até pararmos. Para não sermos vencidos na batalha contra o mal, busquemos a renovação espiritual. Não podemos parar, não há esparto para o desânimo. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Malaquias capítulo 2, verso 10. Os que permanecem renovados são purificados. Às vezes perdemos a bênção por entristecermos o Espírito de Deus. Efésios capítulo 4, verso 30. Quando o Espírito Santo determina que algo seja feito e o homem se recusa a fazê-lo, sendo como é uma pessoa dotada, portanto, de vontade e de sensibilidade, o Espírito Santo se entristece. Fica triste, pois, como ama o ser humano, pois é Deus, e Deus é amor. Jó, capítulo 4, verso 8, quer sempre o melhor para o homem. Não podemos entristecer o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, verso 30, pois isso é perigoso, porquanto quando o Espírito Santo se entristece, toma mais atitude que tomou Jesus quando se entristeceu, a saber, lamentou, chorou. Mateus capítulo 23, verso 37, mas respeita a decisão de desagrado que poderá conduzi-lo à destruição. Nesse estágio, porém, o Espírito ainda tenta convencer o homem a converter-se. Concluindo, amados e amadas, o fogo não se pode apagar, mas para o fogo não se apagar é necessário lenha continuamente no altar. Portanto, devemos agir como os sacerdotes do tabernáculo. A cada manhã eles deveriam trazer lenha nova para colocar no altar do holocausto. Levítico capítulo 6, verso 12. Pois o fogo nunca poderia se apagar, tinha que estar sempre aceso, ardendo no altar. A lenha fala-nos do combustível de fogo, daquilo que faz com que mantenha a temperatura e o fervor espiritual. Tudo aquilo que serve de alimento espiritual deve ser cultivado e mantido em porções diárias, sempre renovadas, a cada instante, para que o fogo continue ardendo continuamente em nossas vidas.
Glória a Deus. Finalizando então essa pregação, amados e amadas, peço que o divino Deus, o divino Espírito Santo desça sobre todos nós que ouvimos essa palavra e a colocamos como uma luz nas nossas vidas. E nesse momento eu peço que o sangue de Jesus derramado na cruz lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos que estão vendo e ouvindo essa palavra. E nesse momento tome posse da cura àqueles que estão acometidos de doenças malignas, aqueles que estão em estado de coma. Peça perdão dos seus pecados e aceite Jesus como seu restaurador, que nasceu, viveu, morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai. E tome posse da cura da sua doença. Eu peço nesse momento, a mim também que seja curado pelo sangue de Jesus, que lave o meu corpo, minha alma, meu espírito, e me cure de todas as dores e doenças físicas e espirituais. Eu peço em nome de Jesus. E me despeço com o ósculo santo, a minha amada família, meus filhos e todos os meus irmãos amados e amadas. Me despeço com o ósculo santo em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.